Bom, galera, já tentei fazer essa correção de outras maneiras, não consegui. Eu vou tentar melhorar para as próximas, mas dessa vez espero que vocês pelo menos entendam. Quero corrigir algumas questões com vocês. Uma delas é a questão número 5 da página 48. A questão fala o seguinte, uma pessoa está inicialmente a 20 metros de uma fonte pontiforme. Quantos metros a pessoa deve se afastar da fonte para que perceba o som emitido com 1/4 da intensidade apresentada antes? Então, basicamente, tem duas formas de fazer o exercício. A primeira delas é só analisar a fórmula. Intensidade é igual a potência sobre área. Essa potência depende só da fonte, então não muda, né? E essa área é uma área da casca esférica que esse som atravessa. Ou seja, a área de casca esférica é 4π vezes o raio ao quadrado, né? Onde esse raio é a distância que a pessoa está da fonte. Então, a primeira forma de fazer o exercício é só verificar que a intensidade sonora, que é o I, é inversamente proporcional à área. E como a área é 4πr ao quadrado, quanto maior o R, que é a distância da fonte, menor a intensidade. Então, por exemplo, se o R dobrar, a distância que a pessoa está da fonte dobrar, a intensidade vai cair não 2 vezes só, vai cair 4 vezes, porque o R que está ao quadrado. A gente já fez algumas análises desse tipo. Então, por exemplo, como a distância inicial é 20 metros, para a intensidade cair 4 vezes, a distância até a fonte tem que dobrar, porque 2 ao quadrado é igual a 4. Né? Essa é a primeira forma de fazer. Né? Então, a distância tem que ser 40 metros, o dobro da inicial. A segunda forma de fazer é substituir nessa expressão as duas situações. A primeira, a intensidade é I, a potência sonora é P, que depende só da fonte, e aqui embaixo ficaria 4π vezes 20 ao quadrado. Aí, na segunda situação, ficaria I sobre 4, que a gente quer que a intensidade caia 4 vezes, é igual a potência sobre 4π e a distância nova a gente não conhece. Como esse P é o mesmo, que depende só da fonte, a gente pode isolar ele nas duas expressões, na primeira aqui e na segunda, igualar e fazer a relação. Fazendo isso, eu vou deixar isso como para casa aí, vocês vão encontrar a mesma distância que eu discuti inicialmente, que é 40 metros. Bom, então essa é a primeira questão que eu gostaria de discutir com vocês. A segunda questão é a questão número 6, também da página 48, tá? Que é uma questão que fala sobre nível sonoro. Então, a questão fala o seguinte, a intensidade do som em um jardim sossegado é da ordem de 10 elevado a menos 4 microwatt por metro quadrado. Então, 10 elevado a menos 4 micro, esse símbolo aqui é 10 a menos 6, tá? Significa micro. Então, é microwatt por metro quadrado, tá? Para passar para a unidade do sistema internacional, a gente teria que multiplicar o 10 a menos 4 por 10 a menos 6, que é o micro. Ou seja, no sistema internacional, ficaria 10 elevado a menos 10, tá? Isso aqui é no jardim, tá? E fala que no restaurante, a intensidade é 10 elevado a menos 1. Então, 10 elevado a menos 1. Isso no restaurante. Também em microwatt por metro quadrado. E fala também que o limiar da audição é 10 elevado a menos 6. Então, o limiar, que é o que a gente chama de I0, seria 10 elevado a menos 6 microwatt por metro quadrado. Então, percebam, para passar para o sistema internacional, a gente teria que multiplicar esses 3 valores por 10 a menos 6, que é o significado de micro. Mas nem precisa, porque os 3 valores estão na mesma unidade, o microwatt por metro quadrado. Então, a gente vai ter que usar a fórmula do nível. Então, o nível sonoro, que é o que a gente quer, é igual a logaritmo da intensidade sonora. Primeiro, eu vou fazer com o jardim, que é 10 elevado a menos 4, sobre o limiar, que é 10 elevado a menos 6. Portanto, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, aqui vai dar log de 10 menos 4 menos 6. Vai dar 10 elevado a 2. Tá? E aqui o que a gente faz?
a gente pega o expoente e passa ele multiplicando o logaritmo. Então, o nível que a gente queria vai ser 2 vezes o logaritmo de 10 na base 10. Logaritmo de 10 na base 10 é 1. Então, isso aqui dá 2. 2 o quê? Bels. No sistema internacional é Bels. Só que usa-se muito decibels, tá? Decibels, não é decibéis como alguns exercícios falam, não. E um bel corresponde a 10 decibels. Ou seja, como nós encontramos 2 bels, nesse exercício ficaria 20 decibels. Aí teria que repetir esse cálculo para o restaurante. Aí vai mudar esse valor aqui, ó, que ficaria 10 elevado a menos 1. Né? Fazendo o cálculo, a gente encontraria 5 bels, que é a mesma coisa que 50 decibels. Bom, então é isso. De nível sonoro, é esse que eu gostaria de corrigir com vocês. Outro exercício que eu gostaria de corrigir com vocês está na página 52. É de efeito Doppler. Então tá aqui, ó. É o exercício número 5 aqui, ó. O exercício fala o seguinte, ó. Segunda figura, vocês podem pegar o livro para acompanhar, que está cortando no vídeo, né? Uma ambulância que se move com a velocidade de 30 metros por segundo e um carro que se move no sentido contrário com velocidade de 10 metros por segundo. Então, se vocês olharem aí no livro de vocês, a ambulância vai estar vindo para a direita com uma velocidade de 30 metros por segundo e o carro está vindo para a esquerda, no sentido oposto, né? Com a velocidade de 10 metros por segundo. Aí vem a pergunta, ó, a sirene da ambulância emite um som de frequência 900 Hz. Então, essa é a frequência real do som, 900 Hz. Tá. Se a velocidade do som no ar é 330 metros por segundo, qual que é a frequência que o motorista do carro vai perceber? Então, se a velocidade do som é de 330 metros por segundo, qual que é a frequência aparente que o cara vai estar observando? O cara do carro vai estar observando. Tá, então a fórmula é frequência aparente é igual a frequência real, aí aqui dentro vai velocidade do som, mais ou menos a velocidade do observador, velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte. Essa é a fórmula que nós vamos usar para fazer o exercício. Tá, então a frequência aparente é o que a gente quer. Então a frequência aparente vai ser igual frequência real 900, tá? Velocidade do som, o exercício falou 330. O observador, no caso, é o cara do carro, que tem a velocidade de 10 metros por segundo. E a fonte é a ambulância, que tem a velocidade de 30 metros por segundo. Se não tiver nessas unidades, por exemplo, se a velocidade do carro ou da fonte tivesse em km por hora, teria que transformar, dividindo por 3,6, tá? A parte mais difícil de exercícios de efeito Doppler são esses sinais, tá vendo? Ó? Tanto o observador quanto a fonte podem ter sinais positivos ou negativos. Como proceder? Aí vem o macete. É o seguinte, nessa situação, ó, nós temos aqui ó, a ambulância vindo para a direita e o carro vindo para a esquerda. Vocês sempre vão colocar, né, uma seta que liga o observador, que é o carro, até a fonte, que é a ambulância. Então, nesse caso, a seta iria do carro para a ambulância, sempre do observador para a fonte, sempre, sempre. E aí é o seguinte, o macete é, o que estiver indo nesse sentido tem valor positivo e o que estiver vindo no sentido contrário tem valor negativo. Né? Então, como o carro está indo no mesmo sentido dessa seta, a velocidade do carro seria positiva. Então, em cima mais. E a ambulância, como ela está movendo no sentido contrário a essa seta, viria um sinalzinho de menos aqui. Né? Beleza, agora dá para a gente terminar de fazer. Então, ó, frequência aparente, que é o que a gente quer, ficaria 900 vezes. Aqui ficaria 330 mais 10, 340. E aqui, 330 menos 30, 300. Simplifica aqui, sobra 3. Portanto,
a frequência aparente percebida pelo motorista do carro seria de 1020 Hz. Né? Entenderam? Um outro macete que vocês podem usar também é o seguinte, ó. Por que a frequência aparente aumenta? Porque os dois, o carro e a ambulância, eles estão se aproximando um do outro. Então a frequência observada vai ser maior, o som fica mais agudo, né? Se caso os dois estivessem se afastando um do outro, aí a frequência ficaria menor, o som ficaria mais grave, né? Então, por exemplo, nesse exercício, essa frequência é enquanto eles estão aproximando um do outro, né? E quando eles passarem um do outro, como que ficaria o exercício? Bom, então imagina o seguinte, o carro vai continuar indo para a esquerda com a mesma velocidade e a ambulância vai continuar indo para a direita com a mesma velocidade. Só que agora, né, quando a gente for jogar na expressão, ficaria assim, ó, frequência aparente é igual. Aí ficaria 900, continua sendo 900 a frequência, 330 para o som, continuaria sendo 10 em cima e 30 embaixo, só que os sinais mudariam. Por quê? Agora o observador está aqui, ó. Então nós temos que fazer sempre uma seta que liga o observador até a fonte. Então a seta ficaria para cá. Como o observador está indo no sentido contrário desse eixo de referência, aí o sinal dele seria negativo aqui em cima. E a ambulância, como está se movendo no mesmo sentido, né, do eixo de referência, aí aqui embaixo seria positivo, né? Então ficaria 900 vezes 320 sobre 360. Corta aqui, dá para simplificar aqui por 4, né? Vai dar 8 em cima e 9 embaixo. 900 por 9 vai dar 100, 100 vezes 8, 800. Então, quando um passar pelo outro, como a gente já esperava, o carro vai começar a perceber um som mais grave, de uma frequência 800 Hz. Então, o mais importante de questões de efeito Doppler é esse eixo de referência aqui, ó. Essa setinha, ela sempre vai do observador até a fonte. O que estiver indo no mesmo sentido, positivo. O que estiver indo no sentido contrário, negativo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, manda aí pelo Positivo On ou por e-mail. Até mais.